Fala galera do nosso canal Hora de Pensar Matemática. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre radiciação. Nesse início nós veremos como é que se apresenta uma raiz de um número qualquer e os elementos que a formam, né? Então, como vocês podem observar aqui, nós temos a representação geral da raiz enésima de um número que nós estamos chamando de A, ok? Então, nessa representação, o símbolo que representa essa raiz ele é chamado de radical. Todo radical traz consigo um número que é chamado de índice do radical. E o número que aparece dentro desse radical recebe o nome de radicando, ok? O resultado dessa raiz enésima que nós estamos representando pela letra B é o que nós chamamos de raiz enésima de A, ok? Quando esse índice N ele vale 2, nós dizemos que a nossa raiz é uma raiz quadrada. Quando esse índice N vale 3, nós dizemos que a nossa raiz é uma raiz cúbica. Quando esse índice vale 4, nós dizemos que ela é uma raiz quarta. Quando esse índice vale 5, nós dizemos que ela é uma raiz quinta e assim por diante. Bom, agora que nós já vimos a representação de uma raiz enésima e os elementos que formam essa representação, nós precisamos entender que a radiciação ela é uma operação matemática e assim como as outras, ela possui uma operação inversa. Da mesma forma que a subtração é a inversa da adição, da mesma forma que a divisão é a inversa da multiplicação e vice-versa, a radiciação ela será a operação inversa da potenciação, ou seja, o inverso de uma raiz é uma potência e vice-versa, ok? Então, para nós partirmos para o nosso primeiro exemplo e determinarmos a raiz cúbica de 8, nós utilizaremos o conhecimento que nós temos das potências. Primeira coisa que nós faremos é identificar o nosso índice, que nesse caso aqui vale 3. Então, pessoal, eu preciso encontrar um número que multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 3 vezes, nos dê como resultado exatamente o nosso radicando, que aqui vale 8. Então, eu vou pensar assim, 1 multiplicado por 1 multiplicado por 1, não dá 8, dá o próprio 1. Então, eu vou pensar agora, 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá exatamente 8. Opa! Encontrei a minha raiz cúbica de 8, que é o nosso 2. Porque, novamente, porque 2 elevado ao nosso índice 3 é ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes, o que vai nos dar como resultado o nosso radicando 8. Ok, pessoal, eu espero que tenha ficado entendido esse primeiro exemplo. Bom, no nosso segundo exemplo, nós veremos como calcular a raiz quadrada de 16. Opa, eu falei raiz quadrada, mas observa que nesse caso eu não coloquei o índice 2. Então, desde já, fica claro para nós que toda vez que o índice do radical não aparecer, ele vale 2 e nós estamos diante de uma raiz quadrada. No nosso caso, a raiz quadrada de 16. Da mesma forma que nós fizemos no nosso exemplo anterior, nós vamos agora atrás de um número. Nós vamos atrás de um número para multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 2 vezes. E obter assim o nosso radicando 16. Vamos lá, vamos pensar. 1 multiplicado por 1 dá o próprio 1. Não é o 1 que eu estou procurando. 2 multiplicado por 2 dá 4. Eu quero chegar no 16. 3 multiplicado por 3 dá 9. Opa, observa que eu estou chegando cada vez mais próximo de quem? Do 16. Vamos agora para o 4. 4 multiplicado por ele mesmo, 16. Encontramos a raiz quadrada de 16, que vale 4. Vamos justificar.
A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 elevado ao nosso índice, que quando não aparece vale 2, é ele multiplicado por ele mesmo, obtendo como resultado o nosso radicando 16, ok? No nosso terceiro exemplo, observa que o nosso radicando agora cresceu significativamente. O nosso radicando agora é o número 1024, que é um número muito maior do que 8 do nosso primeiro exemplo, muito maior do que 16 do nosso segundo exemplo. Bom, proceder com essa raiz quadrada de 1024 da mesma forma que nós procedemos com os exemplos anteriores vai se tornar algo trabalhoso e cansativo. Ficar procurando um número que multiplicado por ele mesmo dê 1024. Então, nesse caso aqui, nós utilizaremos um conhecimento adquirido anteriormente, que é o conhecimento da decomposição em fatores primos. E nós veremos a seguir, na resolução deste exemplo, que a decomposição em fatores primos, ela é o processo que nós podemos utilizar para resolver qualquer raiz, seja qualquer índice que ela tenha. Como dito anteriormente, para resolver a raiz quadrada de 1024, nós utilizaremos o processo de decomposição em fatores primos. Então, ali ao lado eu já coloquei o 1024 e nós vamos fazer a decomposição dele. Observando que ele é um número par, eu vou iniciar pelo primeiro número primo, que é o 2. E a metade de 1024, mas eu não sei, professor, dividir, eu tenho dificuldade. Calma, você pode separar em partes o seu número. Você pode pensar assim, a metade de 1000 é 500, a metade de 20 é 10 e a metade de 4 é 2. Então eu tenho 500 mais 10 mais 2. 500 mais 10, 510, com mais 2, 512. 512, por sua vez, continua sendo um número par. Então ele continua sendo divisível pelo número primo 2. Agora eu vou proceder da mesma forma com o 512. Vou pensar assim, metade de 500. Metade de 500 é 250. Mais a metade de 12 é 6. 250 com mais 6, 256, que por sua vez continua sendo par e vai continuar sendo divisível por 2, ok? Vou proceder da mesma forma, metade de 200 é 100, metade de 50 é 25 e a metade de 6 é 3. Agora eu vou somar 100 mais 25, 125, com mais 3, 128. Continua sendo par, continua dividindo por 2. Novamente, a metade de 100 é 50, a metade de 20 é 10 e a metade de 8 é 4. Agora é só somar todo mundo. 50 mais 10, 60, com mais 4, 64. 64, por sua vez, é par, continua sendo divisível por 2. Aqui já está muito mais fácil, né, pessoal? A metade de 60 é 30 e a metade de 4 é 2. 30 mais 2, 32, que continua sendo divisível por 2. Agora nós vamos atrás da metade de 32, que nada mais é do que a metade de 30 mais a metade de 2. A metade de 30 é 15 e a metade de 2 é 1. 15 mais 1, 16. E agora, novamente por 2, a metade de 16 é 8. Novamente por 2, a metade de 8 é 4. A metade de 4 é 2 e a metade de 2 é 1. Está feita a nossa decomposição em fatores primos. Observa que todos os fatores primos da nossa decomposição são iguais e iguais a 2.
ok? Então eu posso dizer que o 1024 é igual a 2 ao quadrado, porque eu vou juntar de 2 em 2, eu vou ter 2 elevado ao quadrado, novamente eu vou juntar de 2 em 2, vou ter 2 elevado ao quadrado, de novo, e de novo, e de novo. E eu obtive 2 ao quadrado 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então eu tenho esse 2 elevado ao quadrado aqui, ó, se multiplicando 5 vezes. Ok? Então eu posso dizer desde já, que a raiz quadrada de 1024 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado, multiplicado por 2 ao quadrado, multiplicado por 2 ao quadrado, novamente e novamente, como na nossa decomposição, ok? Pessoal, vocês podem estar se perguntando, por que o senhor agrupou de 2 em 2, professor? Porque o nosso índice é 2. Se o nosso índice fosse 3, nós agruparíamos de 3 em 3. Se o nosso índice fosse 4, nós agruparíamos de 4 em 4 e assim por diante. Então, mas para que o senhor fez esse agrupamento e substituiu o 1024 pela decomposição que foi obtida lá? Para poder cancelar o expoente com o índice do radical e jogar para fora do radical as bases dessas potências. Observa que todas as potências estão elevadas ao índice 2. Todos esses índices 2 se cancelarão com o índice do radical e as suas bases, iguais a 2, se multiplicarão já fora do radical. O que nos dará então como raiz quadrada de 1024 o produto 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Portanto, se você multiplicar o 32 por ele mesmo, você vai obter exatamente o nosso radicando 1024, ok? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Nos próximos vídeos nós estaremos resolvendo mais exemplos, mais exercícios sobre esse assunto. Mas se você já gostou, deixe seu like, compartilha, se inscreve no nosso canal e faz com que ele cresça cada vez mais.